PSD desistiu de uma candidatura própria para formar uma aliança com o pré-candidato bolsonarista ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, do PSD, será candidato a vice na chapa. É sobre isso que nós vamos falar agora com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Presidente, boa tarde, seja muito bem-vindo agora aqui à CNN. Primeira decisão é quais foram os fatores que influenciaram nessa decisão do partido? Boa tarde, uma satisfação muito grande estar conversando mais uma vez com vocês, uma saudação especial àqueles que nos acompanham. O principal motivo que nos levou a apoiar o candidato Tarcísio foi a sua formação. É inquestionavelmente o candidato mais bem preparado, honesto, tem espírito público, capacidade de gestão, conhecedor dos problemas de São Paulo. Portanto, o PSD está contribuindo para oferecer para São Paulo o melhor candidato, com boas propostas, com um bom projeto, que saberá formar um bom time para governar bem São Paulo. Deputado, para a gente poder entender, melhor o que o partido imagina para mais adiante, porque essa definição com relação à governança estadual, ela vai acabar no primeiro turno, né? Mas se tiver um segundo turno na presidência da República, ali tem uma outra história a ser contada no âmbito nacional. O que os senhores estão decidindo para São Paulo, fecha em São Paulo, ou o que está decidido para São Paulo vale também no âmbito nacional, para a presidência da República? Não, o PSD caminha para manter a neutralidade nas eleições presidenciais. Portanto, ao manter a neutralidade no primeiro turno, é natural que no segundo turno, aqueles que já tiveram uma posição no primeiro turno vão caminhar com a mesma posição no segundo turno, fazendo com que as decisões sejam eminentemente locais. Infelizmente, no Brasil, nós temos as coligações. E as coligações que são permitidas, elas nos levam a essa situação de, em alguns estados, eventualmente, o mesmo partido, isso acontece com todos os partidos, ter posições divergentes, comparando-se o plano local com o plano nacional. Leandro Rezende, nosso analista de política, está aqui com a gente, vai fazer uma pergunta, presidente. Leandro. Obrigado, Luciana. Presidente, obrigado por estar conversando conosco. Tenho várias perguntas aqui para te fazer, presidente, mas eu queria continuar falando um pouco de eleição a nível nacional. Essa eleição, por mais que uma parte da campanha do ex-presidente Lula fale em vitória no primeiro turno, ela deve ser de segundo turno. O senhor foi muito cortejado pelo Lula para levar o PSD para o palanque dele no primeiro turno. Em São Paulo, o senhor está apoiando o candidato que está ali no espectro do presidente Jair Bolsonaro. Num eventual segundo turno, o senhor, Kassab, o senhor vai apoiar o Lula ou o Bolsonaro? Como é que o senhor vê essa possibilidade aí? A lógica é a mesma da resposta anterior. E eu, como presidente nacional, seria totalmente politicamente incorreto eu me manifestar agora, antes da decisão nacional. O que eu posso lhe dizer que após a decisão nacional, que deverá se definir pela neutralidade, aí sim eu vou construir a minha posição pessoal, que será pública e será coerente com aquela que eu terei no segundo turno. Presidente, o seu candidato aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas, está tecnicamente empatado no segundo lugar com o Rodrigo Garcia. Um dos dois devem ir para o segundo turno com o Fernando Haddad. Só que Rodrigo Garcia tem aí a máquina do governo na mão. O senhor acredita na ida do Tarcísio de Freitas para o segundo turno e num eventual segundo turno sem ele? Quem o senhor vai apoiar? Eu aprendi em quase 30 anos de vida pública em sempre acreditar que o meu candidato vai para o segundo turno. E eu, efetivamente, acredito que irá para o segundo turno. Essa pesquisa que você menciona agora, aquele que nos acompanha, eu peço que entre no site da Quest, que é essa pesquisa que saiu ontem, ela, na verdade, dá o Tarcísio com 28 pontos e o Rodrigo Garcia com 17. E o Fernando Haddad com 39. Porque o que vale é o Haddad, quando ele é mencionado o apoio do Lula, ele está com 38. Quando é mencionado, quando não é mencionado, quando é mencionado, com 39. O Tarcísio, quando não é mencionado, ele está com 15. Quando é mencionado, ele sobe para 28.
e o Rodrigo, de 14, sobe para 17. Portanto, como ele será apoiado pelo Bolsonaro, que é um eleitor importante, como o Haddad será apoiado pelo Lula, que é um eleitor importante, e o Rodrigo será apoiado ou pela Simone, ou pelo Bivar, ou um daqueles. Então, essa pesquisa que você se refere, na verdade, a tabela correta é a terceira, que diz que o Haddad tem 39, o Tarcísio 28 e o Rodrigo Garcia 17. Só para ficar claro, presidente, eu cito aqui a primeira tabela, né, aquela básica, sem a citação, em que Haddad aparece com 38, 15% para Rodrigo Garcia, 15% para Tarcísio e 14% para Rodrigo Garcia. Corretamente, você está mencionando a primeira tabela, levando-se em conta, é importante que a terceira tabela é importante, porque agora, ao longo das próximas semanas, 2 meses e meio, o Bolsonaro estará junto com o Tarcísio fazendo campanha, o Lula junto com o Fernando Haddad, e daí sim a terceira tabela passa a ter mais importância. Presidente, o senhor é engenheiro, portanto a escolha de Tarcísio está em linha com a sua formação, perfeitamente. Mas o senhor é economista também, né? E os indicadores mostram muitas dificuldades nessa área no Brasil. Só para o senhor ter uma ideia, o acumulado dos últimos 12 meses apresenta um índice de inflação de 11,89%. O tema economia, o senhor acha que vai prevalecer na hora do eleitor de São Paulo colocar o voto ali na urna eletrônica? Tenho certeza que sim, será um tema importantíssimo. Essa é a razão que o atual governo tem, pelas quais ele tem dificuldade, não é? Em alguns índices que as pesquisas vêm medindo, não é? Mas tudo isso aí já está precificado nas pesquisas, não é? Na contrapartida, aqui no estado de São Paulo, nós temos que também examinar, porque isso será explorado na campanha, a pobreza que existe nas periferias de São Paulo, apesar de São Paulo ser um estado tão rico, não é? A questão da fome, a questão dos preços também, que poderiam ter uma situação tributária um pouco diferente, num governo que aumentou abusivamente os tributos ao longo dos últimos 3 anos, mesmo em termos de num momento de pandemia. Tudo isso nos leva a essa pesquisa que eu disse hoje, que favorece de uma maneira bastante sensível as candidaturas de oposição ao atual governo. Leandro. Kassab, eu queria, de novo, agora olhar para outros estados, né? Especificamente Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em Minas, o Calil é apoiado pelo ex-presidente Lula. O Eduardo Paes costura uma agenda com Lula para tentar fazer crescer o Felipe Santa Cruz aqui no Rio de Janeiro. E o que a gente soube de bastidor é que o senhor teria sido convidado para ser suplente do Márcio França, que é do PSB, na candidatura dele ao Senado, no estado de São Paulo. Por que o senhor não topou e como é que faz para explicar essa posição do PSD, que em São Paulo apoia a candidatura defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e em Minas e no Rio de Janeiro está com candidaturas que apoiam o ex-presidente Lula? Bom, primeiro, todos os partidos, em função da possibilidade de coligação, e eu estou entre aqueles que defendem a proibição de coligações, lutei para acabar a proibição de coligação nas eleições proporcionais, felizmente acabaram, vereador, deputado estadual, deputado federal. Estou entre aqueles que estão lutando para acabar a coligação nas eleições majoritárias, prefeito, governador e presidente. Mas é uma realidade e, portanto, todos os partidos vivem essa situação de diferentes posições políticas nos seus estados em confronto com uma decisão nacional. Minas Gerais, primeiro, é uma questão diferente, não é o PSD que está apoiando o PT, é o PT que está apoiando o candidato do PSD. E no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, corretamente, tem uma visão, ele como grande líder que é, hoje um líder partidário importante, prefeito do Rio de Janeiro pela 3ª vez, ele entende que o partido precisa ser protagonista em termos de ter um candidato próprio para criar uma identidade no Rio de Janeiro. E nesse momento, portanto, ele entende que a candidatura própria é a que traz identidade para o partido. Temos lá um bom pré-candidato, o ex-presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, que qualifica o partido com a sua candidatura. E, portanto, o Eduardo, na minha visão, em função da realidade do Rio de Janeiro, corretamente está apoiando uma candidatura própria.
Presidente, o senhor vai subir em palanque para fazer campanha aqui em São Paulo? Vai estar ao lado, eventualmente, do presidente Jair Bolsonaro? Pode estar no Rio, ao lado, eventualmente, do ex-presidente Lula? Qual a sua relação com o presidente e o ex-presidente? Eu sou presidente nacional de um partido. Eu vou esperar a decisão nacional do PSD, que muito possivelmente caminha para se posicionar pela neutralidade nas eleições presidenciais. E como presidente nacional vou ter uma posição que seja compatível com a boa governança de um partido, não é? Que essa é a minha prioridade. Então, eu vou agir dentro do que é politicamente correto e também dentro das minhas convicções pessoais. Isso, evidentemente, tornando-se público depois da Convenção Nacional, quando eu, como presidente do partido, não posso me antecipar à decisão do partido. Sou o juiz, sou o presidente do partido. E daí, sim, construir a minha posição, que com certeza será coerente com a boa governança de um partido político que precisa acontecer na pessoa do seu presidente. Presidente, colocar um pouco de pimenta, mas muito suave na nossa conversa. O senhor acha que o reinado do PSDB em São Paulo acabou? E se acabou, por quê? Eu não vou dizer que acabou, que seria algo muito incorreto, seria uma afirmação leviana, agressiva, não é? Ao longo dos anos eu convivi com diversas lideranças do PSD que foram parceiros, onde construímos muita coisa junta. Eu tenho, felizmente, uma carreira que eu me orgulho muito na vida pública. Na maior cidade do país eu fui vereador, fui deputado estadual pelo maior estado, 2 vezes deputado federal, ministro de Estado, prefeito 2 vezes de São Paulo, e ao longo dessa trajetória, disputando eleições, sempre no voto ocupando esses cargos, eu tive parcerias importantes com líderes, alguns deles já mortos, não é? Como Franco Montoro, como Mário Covas. Portanto, eu não faria essa afirmação. Eu digo que o atual governo ele tem um pouco de fadiga de material. Isso é reconhecido por todos, não é? Haja vista, conforme essa tabela da pesquisa mais recente, a Coest de ontem, nós temos o Haddad com 39 e o Tarcísio com 28. Isso mostra fadiga de material, não é? Numa campanha ostensiva de todos quase, não é? Então, eu não faria essa campanha, essa afirmação agressiva. Não tenho muito respeito pelos adversários. Eu sou da boa política. Eu acho que a campanha, a vitória se constrói no diálogo, no debate, no saudável enfrentamento e não com acusações levianas. Acabou, seria algo muito forte e desrespeitoso para aqueles que são, no momento, de adversários nossos. Kassab, o senhor é um dos políticos mais experimentados, né, do Brasil. Eu queria um comentário seu sobre uma fala muito importante do presidente do Tribunal Superior Eleitoral ontem, o ministro Edson Fachin, disse que o Brasil corre o risco de ter um evento mais grave que a invasão do Capitólio, lá nos Estados Unidos. Queria perguntar para o senhor, a partir dessa frase, se o senhor vê que a democracia no Brasil está em risco e se há, de fato, como a gente noticiou hoje no jornal, casos de violência política, disso crescer nas eleições ao longo do período de campanha eleitoral. Como é que o senhor vê essa fala do ministro Edson Fachin? O ministro Edson Fachin, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele está vigilante por conta de suposições que existem, não é? Espero que não tenham fundamento, mas como existem suposições, ele precisa se manifestar e agir. E eu estarei ao lado da Justiça Eleitoral para agir, se necessário, enfrentando qualquer tentativa que coloque em risco o nosso processo democrático, principalmente as nossas eleições desse ano. Quero agradecer, então, ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, por estar aqui com a gente no Visão CNN, nesse bate-papo aqui tão sincero sobre eleições desse ano. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço e cumprimento todos vocês pela condução aí das discussões em alto nível que acontecem na CNN, muito importantes para que o brasileiro, o eleitor brasileiro, possa acompanhar de perto não apenas o processo político, mas as eleições desse ano. Obrigada.